ele tive que dar uma... Charles Spurgeon fala que um coração não entregue a Deus não é um coração. E essa palavra, jogando para os dias de hoje, onde a família é muito atacada, né? Onde os homens e a sociedade, com suas ideias maquiavélicas, têm entrado dentro da igreja com suas coisas que não convêm à família, às famílias. Porque aqui Josué, no final da vida, preocupado em deixar não herança, mas sim legado. Porque Josué já estava próximo de morrer e ele estava preocupado com o povo, porque o povo tinha vários deuses. E assim como o nosso ministro está dando várias instruções sobre isso, acabou que está até encaixando, sobre a questão de a gente não viver oscilante consciente entre dois pensamentos. Que quem serve a Cristo, quem está na igreja, pelo menos lutando para servir a Cristo, temos que ser uma nova criatura. E a responsabilidade nossa é enorme, da gente que já é pai, que já é avô, de passar o caráter espiritual para os pequeninos, né? Então, acho que Josué aqui, acho não, com certeza, ele já estava preocupado, porque Josué estava com Moisés e conseguiu herdar a terra prometida, mas ele passou por grande peleja porque o povo andava caudicante entre dois pensamentos. E o nosso ministro essa semana deu uma instrução que até encaixou com algumas coisas que eu estava estudando sobre Josué, sobre a questão de as igrejas hoje pregarem, ele até comentou aqui no fundo, sobre a questão das igrejas não serem sadias, né? Não passarem, não é, aqui esse encontro aqui nosso é muito importante, mas não é o principal. Mas é importante quando a gente sair daquela porta para fora, porque onde as pessoas estão nos rodeando e vendo os nossos comportamentos, e a gente que é pai e avô, temos que ter essa responsabilidade de passar para o filho essa coisa de não se vir para a igreja por minha causa. Minha filha tem que vir, ela é pequena, porque Cristo está acima de tudo e todos. Aleluia. Ela tem que aprender a respeitar, temer, entendeu? Ter a reverência quando entrar na igreja, quando estiver sendo lida a palavra, porque muitos filhos de crente vão forçados para a igreja, e quando eu completo 18 anos, elas se desviam. Talvez não, com certeza, assim como Josué, com seu exército, na primeira batalha de Jericó, ele venceu, e quando ele foi tentar vencer a próxima batalha, que foi a próxima cidade, que agora não fugiu o nome, tinha alguém em pecado. E o exército o pequeno exército que ele mandou, de homens de confiança, pereceram. E ele jejuou, orou e perguntou a Deus por quê. E como o nosso ministro várias vezes fala, se está acontecendo alguma coisa na vida do cristão, não é Satanás, é a gente. A gente talvez, com certeza nós deixamos a desejar em alguma coisa e começa a pipocar. Porque o nosso ministro luta para instruir a gente, vários livros aí de profetas, onde os servos e o povo de Deus naquela época deixaram o pecado entrar, e nós, deixando o pecado entrar, nós ficamos desresguardados perante o Espírito Santo de Deus. E nós somos atacados, porque pelo pecado, assim como Josué ficou caudicante, porque os homens que ele mandou, valorosos, valentes, para conquistar a segunda cidade, pereceram, ele descobriu depois que era o pecado, que Deus tinha mandado jogar os ouros e algumas coisas fora, e um dos seus, vamos botar assim, seus homens de confiança, pegou sem falar com ninguém e guardou. E por isso o exército, os pequenos homens que ele mandou de confiança, pereceram na sua segunda batalha. E ele conviveu muito tempo com Moisés, e ele ficou impactado, que ele guardou o que foi de bom, que Cristo tinha essa intimidade com Moisés. Mas ele guardou a coisa boa, que foi, por causa do povo, Moisés não entrou na terra prometida.
E a preocupação dele quando ele assumiu o povo de Israel para herdar a terra prometida foi passar ensinamentos, temor, tremor, né? Temos que ter temor e tremor, né? Porque a palavra de Deus também fala em Lucas 6,46: por que me chamam o Senhor se não fazem o que eu digo? Talvez a gente, em alguns momentos das nossas vidas, deixamos a desejar em algumas coisas, e algumas coisas com certeza pipocam por causa dos nossos pecados, dos nossos erros. Não é sacanagem. E eu lendo, meditando a semana toda, né, pegando algumas referências, né, que aqui, graças a Deus, a nossa mente tem aberto, pegando referências de algumas pessoas e de alguns relatos bíblicos também, né, fala que Josué passou, enquanto o povo estava seguindo a Deus reto, Deus era com eles. Mas desde o momento que o povo pecava e deixava Deus em segundo plano, o povo de Deus perecia. Assim somos nós, que outrora nós não éramos cristãos. Cristo nos aceitou. E hoje nós temos que lutarmos para sermos uma bênção, não aqui dentro, mas sim lá fora. O nosso trabalho, como foi louvado no louvores, nosso trabalho tem que ser uma bênção, nossa escola tem que ser uma bênção, nossos filhos tem que ser uma bênção, entendeu? Nós temos que lutar para isso, conseguir introduzir isso nos corações dos nossos filhos, entendeu? Da nossa família, entendeu? Porque não haveis o mundo e nem o que o mundo há. E o povo naquela época, de Josué, eles estavam oscilantes, cocheando entre dois pensamentos. Por isso, muitas coisas que Josué, às vezes, perecia, era por causa do pecado. Assim somos nós hoje. Nós não é porque estamos dentro da igreja, se nós fizermos o correto, né, buscar o reino do céu, a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas com temor e tremor, as coisas ruins não vão acontecer a gente. Mas uma falha nossa, o nosso escudo espiritual, entendeu? Ele vai ficar fragilizado e nós seremos alcançados e vai nos atingir, entendeu? Vai atingir um filho seu, vai atingir você, entendeu? Vai atingir a sua família em todas as áreas, entendeu? Em todas as áreas, financeira, física, saúde. Então nós temos que ter muito tremor e temor de Deus, não como terror, né? Que Cristo ele é justo, né? É o homem que deixa de desejar com seus pensamentos e decide as coisas que ele acha que está correto e faz, e acaba depois dando trabalho para Jesus pedindo ajuda. Porque às vezes a gente não consulta. A maioria das vezes não puxamos, não consultamos Deus nas nossas decisões. E quando vamos para Ele, já vamos com as nossas decisões praticamente prontas. Já fazemos até orações, não vou mentir, até eu mesmo já fiz muito isso, meditando em Josué, foi um tapão em mim, entendeu? Uma coisa de mexer com o meu ser, entendeu? De a gente fazer isso, orar já com aquela coisa da oração pronta, pedindo a Deus uma coisa, mas você já praticamente impondo o que você quer. E Cristo não quer isso. Cristo quer que você tenha reverência, venha com Ele com reserva, com humildade, com mansidão, e deixar Ele decidir, né? Seja feita a tua vontade, não impondo, né? Eu determino, né? Isso não existe. Você não pode determinar nada para Deus. Que Cristo Jesus morreu naquela cruz por nós, e nós não éramos merecedores. Então quem somos nós, pobres mortais, pobres segue nu, para botar Deus na parede, para impor qualquer coisa? Não podemos fazer isso, né? Porque fala, agora pois, temei ao Senhor, servi com sinceridade e verdade, e deitai os deuses dos quais serviram vossos pais, que além do rio serviam ao Senhor. Ou seja, as pessoas da terra de Israel naquela época, eles tinham Deus como seu soberano e eles estavam fazendo idolatria. Eles tinham seus pequenos deuses escondidos e por isso muitas das coisas ruins alcançaram o povo de Israel. Demorou um pouco eles alcançarem a totalidade da bênção da terra prometida ao povo, e essa preocupação de Josué, já no final da sua vida, de deixar legado, de eles tirarem esses deuses estranhos, né,
Não, eu sirvo a Deus, mas eu tenho meu santinho aqui, né? Eu sirvo a Deus, mas tem aquilo ali. Eu sirvo a Deus, mas a gente às vezes bota filhos como os deuses também, não vamos ser hipócritas, né? Botamos o nosso trabalho como deuses. São várias coisas que a gente bota como Deus e a gente nem percebe, é sutil, é leve, suave. Quando você pensa que não, talvez alguém que não esteja no nosso convívio espiritual, que te dá um estalo, é usado por Deus, né? Poxa, fulano, você está fazendo muito isso, você toma até um susto, porque o vaso de casa não tem honra, né? Mas Deus usa quem Ele quer, porque Ele nos ama. Ele quer que a gente saia da nossa zona de conforto e que alguém fora da nossa zona de conforto venha, entre aspas, nos levar de volta para o trilho, né? Deus não quer a nossa destruição, né? Porque o título já fala, né? A renovação da aliança. Deus quer essa aliança constante. Não só aqui, nesse espaço. Esse pequeno espaço aqui onde nós estamos ouvindo e cultuando a Deus, esse culto da família. Mas sim fora. Mais fora do que aqui dentro. Então a nossa responsabilidade como pai, avô, mãe, né? É muito grande, entendeu? Porque Filipenses também, se não me fala, não me falha a memória, desenvolver a vossa salvação em temor e tremor. Então, ou seja, nós temos que buscar a Deus todos os dias com temor e tremor e desenvolver, buscar, ler, meditar, orar, jejuar, buscar o Senhor, tentar se aproximar de Deus. Porque as coisas de Deus, ela é uma busca como se fosse achar um ouro, né? Achar um ouro, um diamante, as pessoas furam chão, buscam as minas de minério, né? Para achar o ouro. Hoje o ouro do momento são as terras raras, né? Mas é um processo muito grande para você alcançar esse ouro. Assim é a palavra de Deus. Não é só nós virmos, ouvir a palavra, voltar para casa e acabou. Temos que ter aquele tempo de orar, meditar, entendeu? Eu confesso que é o que eu estou falando, a gente, foi Deus eu tentar, né, pregar essa palavra, porque ela me confrontou. Porque eu confesso que os trabalhos, as preocupações, os dilemas, os problemas, às vezes tira a gente do foco. E nós não podemos, os problemas e dilemas vão ter até o final do século. Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós em Cristo Jesus também venceremos. Mas não devemos se preocupar com problemas, dilemas. Quando nós estivermos vivos, respirando, nossos filhos vão ter problemas, vão ficar doentes, vai ter falta de dinheiro, nós vamos ter vários dilemas e problemas. Mas a autoanálise que eu fiz, estou falando de mim, lendo essa palavra, da minha responsabilidade de passar para ela e para o Lucas e para quem está em volta de mim e meus familiares que ainda não aceitaram Cristo, de eu verdadeiramente passar a Cristo. Porque não é com palavras, é com comportamento. Porque eu louvar bem, eu pregar bem, aqui dentro, maravilha. Mas eu tenho que ser Cristo. Verdadeiramente as pessoas veem Cristo em você quando você não fala nada. A pessoa olha para você e fala: "Ô Lucas, você é da igreja?" Entendeu? Aí você verdadeiramente fala: "Poxa, estou me aproximando de Cristo." Porque quando você se enche de ego e acha que está com alguma coisa, não estamos com nada. Porque quem vê isso em nós são as pessoas que vê a mudança, o nosso comportamento, entendeu? A mansidão, a sabedoria, a hora de falar, a hora de se calar, entendeu? Essas coisas Cristo Jesus nos ensina, entendeu? E a preocupação de Josué, eu volto a falar, é o legado de ele partir e o povo de Deus continuar ainda cocheando entre dois pensamentos. E essas coisas não são boas para os servos de Deus. Nós temos que seguir a Cristo verdadeiramente firme, constante, sempre abundante na palavra de Deus, buscando de dia e de noite, entendeu? Sem cochear entre dois pensamentos. E o 15 fala: "Porém vós perecei mal os vossos olhos, se serviu ao Senhor, escolher hoje a quem servais, os deuses de quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, e deu aos seus amorreus, cuja terra habitarás. Eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor."
a família brasileira hoje tem sido muito atacada. E a palavra de Deus, como o nosso ministro vem falando, muitas igrejas, ou se não vou falar igreja, os servos de Deus não têm feito a diferença. Nós temos que se atentar que as coisas mundanas, infelizmente, já entraram na igreja. E com isso, já dei esse testemunho, quando eu era jovem, eu olhava para as moças, não porque eram uma Assembleia de Deus, porque via o Cristo nelas. A gente brincava com as meninas que não eram da igreja, e essas meninas passavam com seus copos, com o seu saião, mas não era roupa, entendeu? O saião, o cabelão, era a essência de Deus que a gente jovem jogando bola via nelas. E hoje, como o nosso ministro já falou para mim, quando eu li ele atrás, nós não temos visto mais essa essência de a gente olhar para o varão, para a varoa e falar, ali vai um servo de Deus. Hoje está tendo muito show pirotécnico, muito louvor, muita dança, nada contra. Eu acho que algumas coisas, se for da denominação, da parte da denominação que você congrega, tenha isso, tudo bem. Mas se a essência de Deus não está, como o nosso Cristo já falou, saia desse lugar. Porque Cristo quer a nossa transformação. Não adianta eu rodar no poder, ter visão, pregar bem, como eu falei, louvar, que as pessoas se emocionarem. Se o meu dia a dia, após eu sair daquelas portas, eu sair, o meu comportamento não condiz como cristão. Então a preocupação de Josué é a preocupação da igreja hoje. De ter a essência de Cristo Jesus, viver Cristo Jesus, não pecar. E quando as coisas ruins acontecerem, nós olharmos para dentro de si e fazermos uma autoanálise, que não é Satanás, é a gente. A gente tropeçou em alguma pedra, a gente deixou de desejar em alguma coisa e o mal nos alcançou. Mas ao mesmo tempo, Josué fala, se verdadeiramente tu largar os teus deuses e entregar o teu coração e servir a Deus com sinceridade, Cristo vai ser com cada um de nós aqui. Porque Cristo, ele não veio para crucificar ninguém, ele quer salvar a todos. Eis que eu bato a porta. Se deixar eu entrar, entrarei e farei morada e mudaria o curso da história de cada um. Mas o homem, às vezes, por vaidade, essa aqui é a palavra, por mais que seja dura, às vezes acha que estar só na igreja é o suficiente. Cantar é só o suficiente. Conhecer a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, é o suficiente. É a prática, é o dia a dia. Porque meditando nessa palavra, que eu olho para minha família, olhando para dentro de mim, talvez eu fiquei cocheando entre dois pensamentos, porque de evangelho eu vou fazer 15 ou 16 anos, e na igreja até hoje, na minha família, que hoje a minha família é a Roberta, o Lucas, é uma outra família, mas a minha família que me gerou, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos ainda estão na igreja. É claro que a decisão é deles, mas com certeza eu cocheei entre dois pensamentos, pensei a desejar, acho que por isso eles não se converteram. Volto a falar, essa palavra aqui, se vocês tiverem a oportunidade, meditem novamente, entendeu? Do 1 ao 24, não medite só no 24 não. Ela vai chamar muita atenção de vocês, da reflexão de vocês, como verdadeiramente o servo de Deus deve viver, deve se comportar, deve ser. Porque eu achava que só o cantar, só o pregar, só o ir na igreja, o rito, né? É o suficiente, não é? É a mudança, é não cochear entre dois pensamentos. Nós não temos deuses, sim, só um Deus. Aleluia. Não devemos ter essas coisas guardadas em nossos corações e servir a Cristo verdadeiramente com sinceridade, entendeu? Porque, volto a falar, Charles Spurgeon fala que um coração não puro, um coração que não está firme em Cristo Jesus, não é um coração. Ou seja, ele está querendo dizer que nós não devemos ter outras coisas no nosso coração além de Cristo Jesus. Não devemos cochear entre 2, 3, 4 pensamentos. E às vezes a gente deixa de desejar com os problemas, dilemas, e as coisas vêm e tem que vir, né? Porque até as coisas, entre aspas, ruins que acontecem em nosso redor, é para a gente usar como ensinamento, futuramente, com certeza, para alguém se passar pelo mesmo problema. Então não reclame, não murmure, porque Cristo Jesus quer
ser verdadeiramente adorado de corpo e alma. Ele não quer ser o segundo, o terceiro ou o quarto. Ele quer ser o primeiro. Ele sendo o primeiro, as coisas com certeza irão mudar. Amém? Vamos